Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar. Sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Agradecer mais uma vez a companhia de todos que aqui sempre vêm para buscar um pouco das palavras do nosso querido Evangelho. E neste momento, nós já vamos pedindo autorização a Jesus, nosso mestre amigo, para iniciar este Evangelho no Lar. Quantas pessoas vão entrando, pedir para vocês curtirem, deixarem um comentário, a cidade, o estado, o país de onde vocês ouvem este Evangelho, como tem sido a experiência. Agradecer a cada um os comentários que nós temos recebido. Um grande abraço. A família que este canal proporciona unir. E eu agradeço muito. Agradeço também à espiritualidade amiga. Vamos entrando em conexão com Deus, o nosso Pai, autor da vida, através das boas energias. Vamos entrando em conexão, através de uma visualização, controlando a nossa respiração, agradecendo a Ele por esta oportunidade. Não esqueça de colocar sua água para fluidificar, numa jarra, nos copos. Convide a família, compartilha com os amigos nos grupos espíritas, para que possamos também atingir mais corações amigos. Este é um momento de conexão com a espiritualidade. Os espíritos amigos estão sempre próximos a nós, a nos ajudar, a nos intuir, mesmo que às vezes à distância. A transmissão de pensamento, as boas energias, à distância, os bons espíritos podem nos intuir. Então, neste momento, vamos entrando em conexão também com os nossos mentores, com os espíritos amigos, com os espíritos que nos ajudam. Deus, o nosso Pai, de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga, neste momento, iniciamos este Evangelho no Lar, agradecendo a oportunidade, em primeiro lugar, de estarmos encarnados, vivendo uma experiência na Terra de aprendizado, de crescimento, de conexão com o outro. Agradecemos imensamente, agradecemos pelo nosso corpo físico, por sermos quem somos, pela nossa personalidade, pelas oportunidades, pelo crescimento, pelo trabalho. Agradecemos neste momento pelo amparo espiritual deste Evangelho no Lar e pedimos por cada um que está ouvindo agora ou que ouvirá depois gravado este Evangelho, que possa receber um pouco das vibrações, um pouco das boas energias. E eu peço, Jesus, que neste momento, através dos mentores amigos, eu possa ser direcionado através das minhas palavras, da interpretação do texto, para que possamos atingir os corações amigos. E nós agradecemos e vamos iniciando o nosso Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, dedicando a este Evangelho no Lar as nossas mais sinceras vibrações e orações aos desastres, às mortes coletivas que infelizmente aconteceu não só aqui no Brasil, mas também ali na Turquia, na Síria, enviando as boas vibrações aos que desencarnaram, aos que estão em ferimento, aos que perderam os seus lares, os que perderam muitas coisas. Também nós vamos enviando as nossas boas vibrações. Muitos de nós temos vontade de ajudar quando acontece e às vezes não sabemos como. O primeiro momento, como nós já falamos sempre aqui no Evangelho, as boas vibrações elevando ali para ajudar as pessoas, a psicosfera espiritual daquelas regiões, intuindo as pessoas também que têm condições para que possa ajudar a família. Ninguém está livre, né, meus irmãos, minhas irmãs, de sofrer um acidente. Ninguém. Infelizmente, como nos ensina Kardec, a lei de destruição é necessária, mas ela é dolorosa. Então nós vamos pedir mais uma vez aos mentores amigos e vamos dedicar este Evangelho no Lar para esses irmãos que estão desencarnados e outros que estão em ferimento, em dor psicológica, para que eles possam receber as nossas boas vibrações
e já iniciando aí o nosso Evangelho com a leitura do capítulo que foi sorteado hoje. O capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Saiu aqui para nós o item 3 e 4 para nossa reflexão do domingo. O capítulo é bem interessante e é o capítulo que fala da parábola dos talentos, uma parábola muito conhecida. Fala das desigualdades das riquezas, a salvação ou não dos ricos. Capítulo bem interessante, indico a leitura para todos nós, mas vamos nos prender hoje a falar da avareza, mais popularmente conhecido aqui em Minas Gerais como pandurismo. E aí cada região tem uma expressão. Jesus falou um pouco sobre isso no seu Evangelho. Um homem procurou Jesus no meio da multidão e disse-lhe: Mestre, o meu irmão que dividia comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois ele lhe disse: Tende cuidado em guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que um homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem muito rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que eu colhi? Eis, disse ele, o que farei? Derrubarei os meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus ao mesmo tempo disse a este homem: Insensato que és, vai ser retomado tua alma esta noite mesmo. E para que será que amontoaste? É isso que acontece àquele que se amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Este é o primeiro item. Nós já vamos ler o segundo aqui, refletindo sobre esse primeiro, que vai nos dizer sobre o acúmulo de bens, pensando apenas em ficar na ociosidade. Lembrando, meus irmãos, que nós como espíritas entendemos a lei de trabalho e que, independente se você nasceu com condições financeiras e que não precisa trabalhar, estamos aqui na Terra para executar o maior trabalho que Jesus nos deu a oportunidade, a nossa evolução espiritual, psicológica. É claro que em muitos momentos, em muitas reencarnações, vamos nascer abastardos, com facilidades em todos os sentidos. Às vezes não é uma facilidade financeira, mas é uma facilidade social. Às vezes temos meios mais fáceis de acessar certas coisas. Toda a facilidade, porque nós fixamos apenas na facilidade financeira, mas às vezes não. É uma facilidade que às vezes nos é permitido e que nós angariamos frutos, sejam eles psicológicos, materiais, enfim. As facilidades. Vou dar alguns exemplos. Se você nasceu hoje, por exemplo, com um corpo físico perfeito, que não te atrapalha em nada, você já tem uma facilidade. E de que forma você pode utilizar este meio para ajudar ao próximo e a você mesmo? Uma pessoa que nasce com a fala totalmente perfeita, consegue dialogar, ter uma comunicação boa, ele vai ter muito mais facilidade do que uma pessoa que não consegue dialogar. Então é uma facilidade. E lembrando que neste capítulo tem a parábola dos talentos. No mesmo capítulo, a espiritualidade superior pede que Kardec coloque ali. Por que será?
Será que a nossa riqueza na terra é somente material? Não, é apenas uma das nossas riquezas. É apenas uma das nossas ou não facilidades, dependendo de que forma você encara a situação financeira. Então vocês já vão entendendo o sentido deste evangelho. A avareza que nós vamos trabalhar aqui hoje não é somente a avareza material, porque ela também é prejudicial, como Jesus nos disse. O nosso tesouro, nosso coração estaria onde estivesse o nosso tesouro, e o nosso tesouro deve ser nas coisas espirituais, elevadas. Precisamos do dinheiro, dos recursos materiais para sobreviver, alimentar-nos, vestir, morar, enfim, precisamos trabalhar ou não, mas depende. Mas a avareza dos nossos sentimentos, este é o grande trabalho que nós temos que fazer aqui nesta encarnação. O próximo item vai dizer sobre Jesus na casa de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó. Ele passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, ele era muito rico. Ele tinha vontade de ver Jesus para conhecer quem era aquela figura. Não podia por causa da multidão. Ele era um homem de pequena estatura. Por isso ele correu na frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus chegou a este lugar, olhou para cima, o viu e disse: Zaqueu, apressai-vos em descer daí, porque é preciso que eu me aloje hoje mesmo em vossa casa. Zaqueu desceu e logo o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram dizendo: ele foi se alojar na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se causei dando a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Por que Jesus fala aqui em salvação? Porque a salvação, ela é individual. E a salvação, como a entendemos no Espiritismo, é uma salvação espiritual. Quando nos livramos dos apegos que temos aqui na matéria, seja ele qual apego que for. A maior riqueza dele ali, como um chefe endinheirado, era talvez o seu dinheiro. E quando ele abre mão disso, Jesus entende que ele compreendeu na essência o que era o Evangelho. Não era nem tanto pela questão material, mas quando ele fala: se eu devo algo para alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, ele entendeu ali a lei de causa e efeito. E ele queria exterminar de qualquer forma qualquer prejuízo espiritual ou material que ele, por alguma questão, prejudicou o próximo. E neste momento, quando Jesus chega na cidade, obviamente Jesus, com o seu psiquismo extraordinário, com a sua clarividência, clareaudiência, ele já sabia o que iria ocorrer, que tinha um homem ali que tinha desejo de conhecê-lo. E Jesus não se preocupou com a questão de caráter deste homem, muito pelo contrário, já sabia, já o conhecia profundamente, como quando ele encontra a mulher na Samaria, a mulher samaritana, uma grande passagem, que ele sabia sobre todo o passado dela, e ali ele fala com ela sobre o passado espiritual. Jesus também conhecia o passado de Zaqueu, não só desta encarnação, mas de outras e outras e outras mais, e ele mesmo assim se hospeda, porque ele viu ali um coração pronto a receber a semente do Evangelho, a semente que germinaria. E por vezes nós também julgamos que o outro não está com o coração pronto a receber a semente do Evangelho. E não, às vezes, no nosso julgamento, não conseguimos estimular o outro à mudança. Não devemos impor nada a ninguém, mas podemos estimular. E ali Zaqueu, ele deu o que tinha de mais precioso, retornando a parábola
parábola dos talentos, o que mais de precioso Deus te deu? Alguma facilidade você tem. Em alguma questão da sua vida você tem facilidade. Já ouvi muitas pessoas, às vezes me mandando mensagens, ou até mesmo falando durante sessões, que não tem habilidade para nada nesta vida, o que é uma mentira. Todos nós nascemos com a facilidade para alguma coisa, mas às vezes não é aquilo que almejamos nesta encarnação. E nós, como seres humanos, podemos aprender. Temos a habilidade cognitiva de aprender e de aperfeiçoar o nosso aprendizado. Mas às vezes nós carregamos das heranças das nossas reencarnações alguma facilidade. E essa facilidade, ela é neutra na nossa mão. Toda facilidade espiritual, todo talento espiritual, ele é neutro. Ele pode ser usado a favor da nossa evolução ou contra a nossa evolução. Uma pessoa que tem a habilidade de comunicar, ele pode se comunicar para o lado destrutivo, negativo, ou ele pode usar palavras afiadas, ou ele pode usar essa comunicação a favor de multidões e dele mesmo. E nessa questão da avareza que nós vamos trabalhar aqui hoje, é que muitas pessoas recebem os dons espirituais e têm a grande dificuldade de dividir com o próximo esses dons espirituais. Porque às vezes achamos que a caridade é somente empregar algo material em favor do próximo, o alimento. Mas não. A grande e verdadeira caridade é dividirmos os conhecimentos espirituais que nós temos nos momentos certos. E isso pode ser aplicado a todo momento nas nossas vidas. É por isso que uma das coisas que nós falamos muito aqui neste Evangelho, não espere o momento certo para dividir o seu talento com ninguém, a sua caridade. Se ficarmos marcando na agenda tal dia, tal hora, às vezes não conseguimos. A oportunidade bate na porta e deixamos ela passar. Não sejamos avarentos com os tesouros que Deus nos proporcionou. Viu uma oportunidade de auxiliar um irmão, seja na palavra, seja no gesto cristão que nós temos, não devemos aprisionar. Conhecimento, habilidade podem e devem ser divididos. E é claro, em muitos momentos não seremos bem aceitos e está tudo bem. Cada pessoa tem o seu próprio momento de amadurecer ideias, emoções e até mesmo escolhas. Quando Jesus falava da avareza, eu tenho certeza que em primeiro lugar ele falava desta avareza espiritual que muitos, vocês podem ter certeza, ainda têm. Só divide o conhecimento espiritual quando as pessoas em volta podem pagar, por exemplo. Ou só divide algo, um conhecimento mais profundo. Oculta-se, fecha este conhecimento. Quando o conhecimento espiritual, o conhecimento de Jesus, é um conhecimento que todos nós devemos ter acesso de forma gratuita e rápida, para que nós possamos aprender, porque quando o meu irmão aprende junto comigo, evolui junto comigo, eu estou ajudando o planeta a evoluir. A psicosfera do planeta que eu vivo, da minha casa, para melhorar. Quando uma família evolui junto, um apoia-se no outro para uma força psíquica e espiritual. Quando nós fechamos, quando nós travamos qualquer coisa, nós temos ali um adoecimento. Pessoas que às vezes não conseguem dividir nada, prendem tudo para si, cristalizam. É por isso que nós precisamos aprender a dividir, não só o alimento. E é claro, muitos momentos, quando nós somos avarentos, nós deixamos a nossa fé ir para o ralo. Quando nós pensamos, eu não posso dar isso para o meu irmão porque amanhã posso não ter,
nós estamos duvidando da fidelidade de Deus para conosco. Quando nós evitamos dividir o conhecimento porque nós achamos que aquele é um conhecimento único, nós estamos duvidando de que Deus pode nos enviar novas intuições, novos conhecimentos. Quando nós prendemos e achamos que somos detentores de uma verdade, nós estamos sendo egóicos, achando que a espiritualidade só intui uma pessoa ao mesmo tempo. Não. Diversas vezes recebemos uma intuição numa reunião mediúnica e quando vamos ver diversos outros médiuns de religiões diferentes estão falando sobre o mesmo assunto com palavras diferentes. O mentor às vezes está ali dividindo o conhecimento com 10, 20, 30 médiuns, porque os espíritos superiores já têm esta intuição. Um conhecimento, ele pode e deve ser compartilhado com todos, para que todos cresçam juntos, para que todos aprendam juntos. Cada coisa tem um momento certo de florescer. E é claro que algumas sementes ainda estão debaixo do solo. Precisam de mais água, ainda mais luz, para que possa, enfim, sair do solo e todos acessarem este conhecimento. Quando Deus e a espiritualidade amiga entende a espiritualidade superior que ajuda o planeta Terra, entende que este conhecimento, ou que esta facilidade, ou que aquela facilidade não deve ainda estar no planeta, podem ficar tranquilos, meus irmãos. Isso não irá vir para o planeta, enquanto não for permitido pelos espíritos superiores que nos ajudam neste planeta. Quando uma ideia tem que vir, encarnam-se diversos espíritos, com ela já projetada na ideia. Diversos irmãos recebem intuição, seja da maneira que for, por sonho, seja por um livro que chegue até as mãos deles. Quando algo precisa vir para o planeta, vem de alguma forma ou não. Por isso que nós não podemos achar que somos os únicos detentores, que o nosso ego seja elevado, não. Porque até para Kardec, o grande construtor aí desses livros do Espiritismo, a espiritualidade falou com ele, que se ele falhasse na missão, o Espiritismo era para vir naquela década no planeta. Iriam ter outros com capacidades muito parecidas e que iriam receber a intuição. Quando a obra vem, a obra não é do espírito, não é da personalidade. A obra é de Deus e ela vem. É claro que às vezes se afinizam algum grupo de espíritos que vão receber esta intuição ou este material ou um descobrimento da ciência, uma medicação, enfim. Mas se essa pessoa falha na missão, em pouco tempo os espíritos reorganizam. Pode haver atrasos? Claro. Às vezes uma pessoa já está encarnada, já está tudo certinho para que ele venha trazer o descobrimento, ou venha trazer uma memória, um livro, uma interpretação de alguma questão. E se ele desiste, ou se no meio do caminho acontece algo, porque temos o livre-arbítrio, a espiritualidade irá intuir outra pessoa. E pode ter um atraso de meses, anos, está tudo certo. Mas que o conhecimento eclodirá sim. É por isso que somos aqui da Terra, estamos aqui na Terra temporariamente e não somos donos de nada. Estamos vivendo essa experiência e daqui a pouco, mais dias, menos dias, deixaremos o que aqui foi produzido. Essa é a grande ideia que Jesus quis nos passar. Jesus não proibiu ninguém de acumular riquezas. Era o valor que nós damos a essas coisas diariamente nas nossas vidas, ou que impeçam o nosso progresso espiritual. Que às vezes, quanto mais temos, mais queremos reter. E não que não devemos ter as nossas reservas, obviamente que sim. Mas, enquanto vivemos angustiados, retendo tudo isso, para nós criamos sim uma psicosfera pesada em volta de nós. Criamos aquela psicosfera da avareza, que todos nós já devemos conhecer alguém ou algumas pessoas que já passou por essa fase. Mas o principal do tema do dia
é a avareza dos sentimentos. Não tenha medo ou insegurança de dividir os sentimentos, o conhecimento com os outros, porque teremos muito mais ganhos. De dividir o seu talento, você recebeu este talento, seja tocar um instrumento bem, seja falar bem, seja cantar, seja dançar, o que você recebeu de bom, o que você sabe fazer, que você pode dividir e levar um pouco de alegria ao próximo, é seu, é algo que você desenvolveu, seja em qual área for. Qual é a sua facilidade que você pode ajudar ao próximo? As grandes pessoas que tiveram seus nomes marcados na história do planeta, do mundo, não tiveram medo de dividir. Muito pelo contrário. Lendo uma mensagem para nós entrarmos em conexão com os bons espíritos para já ir caminhando com o nosso passo final, nossa vibração que hoje nós vamos enviar a estes irmãos recém-desencarnados, aos que estão em sofrimento. A libélula de Deus, pelo espírito Constâncio Alves, do livro Sonetos de Vida e Luz. Somos libélulas de Deus, somos feitos para voar. E ele inicia assim: eis a criação na terra, um campo de batalha, das tênebras do abismo à luz da estratosfera. O lodo cria, o anseio atrai, o sonho espera, a luta vibra, a ideia ondeia, a dor trabalha. Entre a névoa hibernal e o sol da primavera, borbulha a vida imensa, intermina a fornalha. Tudo em chispa e clarão, onde a noite se espalha, o júbilo estrelar na sombra transverba. Alma cativa, embora ao âmbito mais nulo, se a forma te agnolha, a feição de casulo, libélula de Deus, tens o céu por destino. Sofre, aprimora, crê. O píncaro te chama e um dia voejarás, flor convertida em flama, por estrela do amor do universo divino. Constâncio Alves, uma mensagem cheia de simbolismo, para nós também entendermos que estamos aqui hoje presos a este corpo pesado que é o corpo físico, mas nosso caminho é a libertação, é o voo, é as estrelas, porque somos filhos de Deus e somos essência divina, somos deuses, temos o conhecimento, porque o nosso mestre e amigo Jesus sempre falava que poderíamos fazer o que ele faz e muito mais se tivermos fé. O conhecimento está aí, no psiquismo espiritual, e podemos acessar. Nunca tivemos tantas oportunidades de acessar conhecimentos de diversas áreas. Temos várias ferramentas que podemos melhorar ainda mais o talento que Deus nos emprestou temporariamente. E às vezes um ou outro talento é temporariamente retirado de nós, para que possamos aprender como é viver um pouco sem este talento, por uma encarnação que passa rápido, que passa voando como a libélula. Às vezes viemos sem a audição para aprender um pouco, para pararmos e entendermos alguma questão. Às vezes, a visão, a fala, os movimentos, o aprendizado, ele é constante na lei de causa e efeito, na lei de reencarnação. A lei, essa lei que Deus organiza os universos. A lei de destruição, de criação, a lei de adoração, todas elas em conjunto formam o planeta, vibram no planeta que estamos. A dor não erra de endereço, assim como também não a desencarnação. Todos nós temos caminhos a seguir, mas elas não erram.
Como nos diz Emmanuel, as leis de Deus velejam, estão em constante, como movimentos do vento, do mar, das nuvens. Nos diz ainda Chico Xavier: oremos, façamos o bem e vamos pedindo a Deus que adie bastante o nosso acerto com as leis divinas. Porque se elas vierem tudo de uma vez, por vezes, nós não aguentaríamos. As leis de Deus velam constantemente a cada passo que damos. Por isso Kardec nos estimula e nos estimula a todos os momentos. Nada é por acaso. O Jesus, nosso grande mestre, também nos falava muito isso. Grandes evangelistas. Na natureza tudo se interliga. Uma folha ao cair já está designada, assim como os fios do nosso cabelo. Pensar nisso não nos coloca cegos na fé, porque o bom senso que o Espiritismo traz nos clareia. Nos coloca, assim, mais responsáveis por cada segundo, cada minuto do nosso viver. Conscientes que este talento que você tem hoje, que pode e deve ser dividido, não somente com os seus filhos, com quem você ama, mas com todos, porque somos todos irmãos, como Jesus nos ensinou. Granjeai os talentos, espalhai a semente, aquela que Deus nos deu. E já entrando na nossa vibração, vamos entrar mais uma vez, imaginando uma sala, uma temperatura agradável, quadros à nossa frente de Jesus, Maria. A sala está meia luz, uma luz fraca. Vamos sentando nessas poltronas que se ajustam ao nosso corpo físico, estendendo as nossas mãos para recebermos o passe do dia. Mas antes de recebermos, nós vamos doar um pouco. Nós vamos, neste momento, trazer no nosso pensamento o nosso planeta. Estender as nossas mãos juntos e pedindo à espiritualidade que mais uma vez nos ajuda nas correntes vibracionais do nosso planeta, enviando os nossos melhores pensamentos para estes irmãos recém-desencarnados, muitos deles chegando ao plano espiritual com medo, angustiados, perdidos, com saudade. Enviamos para eles pensamentos salutares, de otimismo, de paz, de esperança, de conforto, de calma. Jesus, nosso Mestre, utilize também das nossas energias para ajudar os recém-desencarnados, os feridos, aqueles que estão angustiados, depressivos, desesperados, seja aqui no Brasil, seja em outros países do mundo, seja aquelas crianças jovens que perderam seus pais no terremoto, aqueles que estão recém-chegados no plano espiritual. Como nós sabemos, nada é por acaso, mas a dor, ela invade os corações e nós pedimos por estes irmãos. Continuamos enviando as boas vibrações a estes irmãos e neste momento vamos voltar para o nosso passe. Hoje vocês podem trazer 4 pessoas para o passe, lembrando, mentalize o rosto, o nome da pessoa. Tente trazer alguém que realmente esteja com alguma necessidade física ou espiritual. Nós vamos receber estes irmãos que vão nos aplicar o passe.
iniciando com uma limpeza do nosso perispírito. Somos muito gratos a esta equipe, reorganizando o nosso sistema imunológico, ajudando os nossos órgãos, nosso psiquismo de forma geral. Nós somos gratos a cada um deles. Movimentos circulares, nos ajudando em todo o corpo físico. Se você tem alguma necessidade, peça a Deus, peça a Jesus, que neste momento faça o seu pedido com fé. Pensa no seu talento, peça a Jesus para te ajudar também. Enquanto eu faço a prece, vocês recebem o passe, agradecendo a Deus. Deus, nosso Pai, estamos aqui com diversas pessoas, de diversas partes do Brasil e do mundo, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nós vamos pedir por cada um deles e as pessoas que eles estão trazendo no pensamento. Pedimos mais uma vez pelo nosso planeta. Pedimos por nós. Nos dê força para continuarmos o trabalho espiritual. Abençoe esses irmãos que estão aqui ouvindo, que talvez serão também futuros oradores, espíritas, médiuns, trabalhadores, e os que já são também. Ilumine para que o talento deles floresça, que eles possam se reencontrar mais uma vez com as suas capacidades psicológicas, físicas, abençoando eles nos propósitos de vida. E pedimos, Deus, mais uma vez, nos dê ao menos uma gotinha de vibrações dos planos espirituais evoluídos, que possamos receber agora, com muito amor, muito carinho. Que assim seja. Graças a Deus. E neste momento, nós pedimos a autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para encerrarmos este evangelho de hoje. Que assim seja. Vamos retornando aos poucos, meus irmãos, agradecendo a equipe espiritual que nos ajudou hoje. Agradeça mentalmente a eles, também ao seu mentor, que é através dos nossos mentores que é canalizado o passe, através dos espíritos familiares. Agradeça a eles, nós agradecemos a Deus, a Jesus, que através da espiritualidade nos permite mais este encontro. Estou muito feliz, mais um domingo aqui. Agradecer imensamente a cada um de vocês, os comentários, o carinho. Pedimos aí que continue vibrando por nós, estamos vibrando por vocês daqui também. Vou deixar o link, pessoal, do nosso outro canal aqui, o Deus Cristo Espiritualidade, onde nós vamos postar outras reflexões também para vocês, quem quiser nos acompanhar lá. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Gostaria de agradecer e mandar um abraço, pessoal que nos acompanha aqui. Iva Araújo, um grande abraço, muito obrigado. Cristina Rodrigues de Jesus, um grande abraço. Vai deixando aí a cidade, o estado, pessoal. Laís Haddad, um grande abraço. Rosa Maria, cidade de Porto de Portugal, um grande abraço. Glória Granseches, acho que é assim, de Boston, um grande abraço. Liz Nicolato, a Beth Gomes, também sempre aqui com a gente. Fatinha Viana, um grande abraço. Eli Silva, Deus te abençoe. De Porto, em Portugal, também a Conceição Costa. Gracinha Milar. Natalícia de Moraes, um grande abraço. Marinês de Souza, um grande abraço também. Deus possa abençoar. Maria Solange, um grande abraço. De Salvador, Bahia, o Fernando Santana, grande abraço. Tiago de Oliveira, grande amigo também. Graça Lira, de João Pessoa, no Paraíba, grande abraço. Rinaldo Francisco da Silva, Vitória Costa, Isabel Helena, grande abraço. Lara Brito, minha amiga, um grande abraço. Elci Barreto,
Do Texas, a Neide Guerreiro, também sempre aqui com a gente. Um grande abraço. Janaína Couto também, Maria da Conceição, Vera Silva, de Santa Rita do Sapucaia, Minas Gerais, aqui pertinho. De Pernambuco, a Marta de Paula, Sônia Cardoso, grande abraço. Grande abraço a vocês todos que estão sempre aqui com a gente. Que Deus os abençoe. Até o próximo domingo.